no capítulo 6 e capítulo 7, eu comecei a aprender, e capítulo 8 também, eu comecei a aprender algumas coisas através da vida desse homem. E Deus tem me permitido, essa será a terceira ministração que eu falo sobre Gideão. E ele é tão bom que ele já me deu a quarta ministração para a Santa Ceia. Então domingo que vem eu já tenho mais uma ministração sobre Gideão. Isso aí se chama graça, diga graça. E eu quero nessa noite de hoje compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor ministrou a respeito desse grande homem. Um homem humilde, de uma família mais pobre, na tribo de Manassés. Um homem que era o menor na sua casa, um homem que muitos não teriam nenhuma expectativa por ele, mas um homem que foi significante na história de Israel. Um homem que através dele o Senhor o usou para trazer a libertação do povo de Israel dos ataques dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente. E através dele o Senhor trouxe um período de paz sobre Israel de 40 anos, irmãos. Através da vida desse homem simples, humilde. Ele era um homem humilde. Ele era um homem modesto. Ele não era um homem com uma história de liderança. Ele não era um guerreiro. Ele não era um homem que qualquer um de vocês diria, não, isso aí já é esperado. Não, não era. E Deus nos mostra através dessa reflexão que Ele trabalha com pessoas comuns. Ele trabalha com pessoas simples. Ele trabalha com pessoas que têm a coragem limitada. Gideão tinha a coragem limitada. Mas Gideão tinha uma coisa. Isso me chama muito a atenção. Gideão tinha um coração disposto a obedecer. Diga, um coração disposto a obedecer. Ei, Deus não está preocupado com o tamanho da sua coragem, com o tamanho da sua fé. Deus não está preocupado com a sua capacidade intelectual, com o seu conhecimento. O que Deus precisa é de um coração disposto a obedecer. Diga, um coração disposto para obedecer. E Gideão, ele foi levantado por Deus para fazer essa libertação de Israel. Não havia nenhuma expectativa. Mas eu quero dizer algo para você que está aqui dessa noite. Deus sempre usará aqueles que confiam nele. Diga comigo, Deus sempre usará aqueles que confiam nele. Observe que eu não falei aqueles que creem. Porque crer, todos creem, irmãos. Se você chegar ali na rua e perguntar para qualquer um, que não seja preferencialmente da nossa religião evangélica protestante, se perguntar a qualquer um, você crê em Deus? Creio. A grande maioria crê em Deus. Mas confiar é diferente. Confiar é um nível mais acima. Confiar está relacionado à intimidade, à aproximação, a conhecer. Você pode até crer em Deus, mas você precisa ser levado a um nível de confiança. E quando você confia em Deus, algo começa a acontecer, coisas sobrenaturais começam a acontecer. E foi exatamente o que aconteceu com ele, porque Gideão não tinha recursos suficientes para fazer alguma coisa contra aqueles povos. Gideão não tinha nenhuma marca na sua vida de grandes vitórias. Eu acho que eu não falei o capítulo de Juízes, né? Desculpa, eu me empolguei. Nós estamos em Juízes capítulo 7, verso de número 7, me perdoe. Eu venho falando tanto de Gideão que eu já imaginei que você já fosse lá para Juízes capítulo
6 e 7. Nós vamos ler. Eu estou fazendo essa introdução, mas nós vamos ler o versículo bíblico. Eu vou ler Juízes capítulo 7. A minha versão é Almeida Revista e Atualizada. Capítulo 7, verso 7. Depois nós vamos para o verso 16. Diz a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Verso 16 diz: Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: Olhai para mim, e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Até aqui. Interessante que todos nós, nas nossas vidas, em algum momento, nós vamos enfrentar algum momento de crise. Em algum momento nós vamos nos sentir pequenos demais para resolver problemas que são grandes desafios. Diga, grandes desafios. Se você ainda não passou por isso, vai chegar um momento na sua vida que você vai se achar pequeno, você vai falar: não, isso é muito grande para mim, isso é um desafio muito grande para a minha vida, não tem como. E Gideão teve essa experiência. E Deus, ele começa a preparar Gideão, enche ele com o espírito dele, como nós lemos no domingo passado. Diz a palavra do Senhor que ele revestiu a Gideão com o Espírito Santo. Gideão tocou a trombeta em rebate, ou seja, o rebate é uma chamada de convocação do povo de Israel para a guerra. E eles começaram a vir, e ele mandou mensageiros para as tribos. Em resumo, irmãos, ali no vale de Jezreel, estavam cerca de 135 mil homens, midianitas, amalequitas e povos do Oriente. 135 mil. Diz a palavra que quando eles olharam para o vale, eles viram como se fosse uma multidão de gafanhotos, de tantos que eram. 135 mil homens acampados num vale. E eles estavam numa região alta. Quando eles olharam para baixo, viram aquilo fechado, aquele acampamento gigantesco. E Gideão, cheio do Espírito Santo, ele toca o shofar em rebate. As tribos começam a vir. E diz a palavra que ele levanta um número de 32 mil, ou melhor, 32 mil homens prontos para guerrear. Queridos, ainda era uma proporção muito insignificante comparado aos 135 mil.
Numa batalha normal, eles já estariam com um decreto para a sua morte, para a sua destruição. Mas Gideão ali estava cheio do Espírito Santo, e ele havia adquirido uma confiança no Senhor. Ele não só agora estava crendo em Yahvé, ele não só agora estava crendo em Deus, mas ele já tinha depositado uma confiança no Senhor. Diga, confiança no Senhor. E agora, ali está Gideão, que nunca havia liderado nenhum grupo tão grande. Ali está Gideão agora com 32 mil homens. Irmãos, ainda é um número grande de pessoas, não é verdade? 32 mil homens armados, com espadas, lanças, escudo, broquel. E Deus chega para Gideão. Olha que interessante. Aquele que era nada, aquele que era uma pessoa assustada e amedrontada, agora aquele homem está ouvindo Deus. No meio da crise, a crise acabou? Não. Mas agora ele está ouvindo Deus. E Deus começa a dar direcionamentos. E quando Deus olha para aquela multidão, Deus fala assim: não, Gideão, faz o seguinte, tem muita gente aí. Eu acho que Gideão pensou: Senhor, tem muita gente. Não. Pode pedir para os que estão com medo, para irem embora para casa. Irmãos, dos 32 mil, 22 mil foram embora. Gideão viu aquela galera indo embora. É só 22 mil, pouca coisa. Ele olhou e viu aquela galera indo embora. Ele falou: sobraram pelo menos 10 mil. Já é alguma coisa para quem não tinha nada, amém? Deus olhou e falou assim: não. Tem muita gente. Vamos reduzir esse negócio aí. O povo vai beber água lá no rio. Quando eles estiverem bebendo água, os que beberem água lambendo a mão, você separa. Os demais você manda embora para o acampamento. Não vai a batalha não. Queridos, disso aí, de 32 mil homens sobraram 300. Diga 300. Uau! Eu creio que Gideão falou exatamente isso quando ele olhou para aqueles 300 que caberiam aqui dentro. Ele olhou para aqueles 300 e disse: uau, que fantástico. Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor quer para mim? O Senhor quer que a gente vire carne moída, é isso? Não, Gideão, você não está entendendo. Eu estou te preparando para você conhecer quem eu sou. Eu estou te preparando e te testando na sua obediência. Porque, irmãos, a palavra em momento nenhum reporta ou descreve que Gideão contestou a Deus. Em momento nenhum ele chegou e falou: Senhor, o que é isso? O que o Senhor está fazendo comigo? Em vez do Senhor trazer mais uns 30 mil, o Senhor fez eu sair de 32 mil para 300. Isso aí é 1%. Vê se eu fiz a conta certa. Não é 1%, é 0,1%. Vocês que são bons de matemática. 32.300, 0,1%. Não é isso mais ou menos, pastor? Porque 1% seria 3 mil. 300, 0,1%. Ainda estou bom na matemática. Essa cabeça branca não roubou ainda os neurônios, não. 0,1% do exército original e inicial estava agora diante de Gideão. Mas eu quero falar com vocês, eu quero compartilhar com vocês hoje 5 atitudes que me chamaram muito a atenção e que nós podemos aprender com essas atitudes. Diga 5 atitudes.
E agora eu começo a falar um pouco da palavra. E quais foram essas 5 atitudes, pastor? A primeira dela, diga comigo, ouvir Deus, mesmo em meio ao medo. Queridos, interessante que, se você quer vencer grandes batalhas na sua vida, a primeira atitude que você tem que ter é ouvir o que Deus tem a te dizer. Diga, ouvir o que Deus tem a me dizer. O problema é que muitas vezes eu creio em Deus, mas eu não acredito que Deus vai falar comigo. Quantos aqui creem em Deus? Uma meia dúzia crê, os outros ainda estão pensando, né? Não, eu vou perguntar de novo, porque aí acaba a dúvida, né? Às vezes você está com medo, né? Quantos aqui creem em Deus? Pois é. Por mais que você creia, ainda que você esteja passando por uma grande luta, uma grande adversidade, um grande desafio, ainda assim você tem que perguntar a Deus. Porque, queridos, deixa eu falar algo para você. Isso não é folclore, isso não é misticismo. Deus fala conosco. Às vezes você pode nem estar ouvindo Deus, porque a tua alma está tão aflita, tão agitada, que você não está nem ouvindo Deus falar contigo. Muitas vezes Deus está usando a mim para falar com você, mensagem do Senhor. Às vezes você vai ver Deus falando num filme, às vezes você vai ver Deus falando contigo num sonho, na leitura da palavra, até mesmo usar um jegue para falar contigo. Aquele profeta estava tão cego, tão surdo, que o jegue teve que falar com ele. Ele perdeu a visão espiritual. Sabe qual é o perigo, irmãos? É a gente perder a visão espiritual. Porque crer, você continua crendo, mas você já não acredita em Deus, você já não consulta Deus. É mais fácil pedir aos outros: pastor, ora por mim, ora por isso. O que o senhor acha, pastor? Diz aí, mato ele ou não mato? Quantos estão entendendo? Ei, querido, é muito importante, mesmo no meio da sua luta, com medo. Porque quando você ouve a voz de Deus, a sua fé cresce, a sua visão muda. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando você ouvir Deus, a sua fé cresce e a sua visão muda. Você começa a entender que você não é no meio daquilo que nós chamamos povo de Deus. Não, você começa a entender que você é um filho. Você começa a entender que Deus lida diretamente com você, que Deus cuida de você, que você não está abandonado coisa nenhuma. Como eu falei domingo, Deus chegou para Jeremias. Jeremias estava dentro da prisão, acorrentado. Por quê? Porque eu fui abrir a minha boca e falar o que Deus mandou falar para o povo. Olha aqui onde eu estou. Ai, o que eu faço agora? Ai. O Espírito de Deus vem sobre Jeremias e fala para ele: Jeremias, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não conheces. Jeremias estava onde? No templo? Jeremias estava no culto do GC de homens? Jeremias estava no culto da Kadosh? Não, estava na cadeia, preso em cadeias, em prisões. Queridos, nós precisamos ter essa atitude, buscar a ouvir Deus, mesmo no meio da situação de medo. E eu quero dizer algo para você: Deus vai fazer coisas grandes, porque Deus, quando Ele te chama para algo, Ele não te chama pelo que você é, mas Ele te chama pelo que Ele pode fazer através de você. Eu vou repetir: Deus não te chama pelo que você é, mas Ele te chama pelo que Ele pode fazer através de você. Quantos estão entendendo?
A segunda atitude que eu quero relatar nessa noite, e que essa meditação nos ensina, é que Gideão, ele nos ensinou uma atitude: obedecer mesmo quando todas as coisas não fazem sentido. Diga, obedecer mesmo quando tudo não faz sentido. Irmãos, fazia sentido você ter 32 mil soldados e descer para 300? Faz sentido isso para você? A conta não bate. A conta não bate. Você fala, Senhor, não vai dar certo, isso vai dar ruim, Senhor. Como é que eu vou? Ele olhava, mas não foi isso que ele fez. Não foi. Ele obedeceu mesmo quando não fazia sentido. Deixa eu falar algo para você. Quantas vezes Deus te pede para fazer coisas? Deus te pede para que você dê passos de fé, ainda que você não compreenda o que você está fazendo. Quantas vezes Deus já fez isso com você? Já te pediu para fazer coisas e você, mas Senhor, eu não estou compreendendo, eu não estou entendendo. Ei, escute algo, você não precisa compreender nem entender, você só precisa obedecer. Diga para a pessoa que está do seu lado, é só obedecer. Não fala de novo, é só obedecer. Diga comigo, obediência é a chave para agir e liberar o sobrenatural de Deus. Sabe por que o sobrenatural de Deus aconteceu para Gideão? Por causa da obediência. Não foi porque Deus queria. O que Deus precisava fazer com Gideão era: Gideão, eu vou te mostrar quem eu sou, eu vou te mostrar do que eu sou capaz, eu vou te mostrar em quem eu posso fazer você se tornar. Eu vou te mostrar que eu sou um Deus de relacionamento. Eu vou te mostrar que não importa que você seja o pequenininho lá da tua casa, mas quando eu escolho pelo que eu posso fazer através de você, não por aquilo que você é, pela sua capacidade, pela sua intelectualidade, pelos seus dons e talentos, não. Ele olha para você e fala, é esse aí. Eu quero ousar falar que Deus já escolheu muitos de vocês que estão aqui nessa noite. Porque às vezes a gente olha para a gente e só vê dificuldade e problema, né? Ô pastor, você não conhece minha história, pastor? Ô pastor, ei pastor, tua pregação está ótima, mas você não conhece minha história. Eu nem quero conhecer, eu já tenho meus problemas, eu não vou querer saber o teu. Mas Deus sabe. E Deus já te viu. E Ele já visitou teu futuro. Ainda que você diga que não vai dar, Deus fala, vai dar sim. Ainda que você diga não pode, Deus fala, pode sim. Diga assim, Deus está falando comigo. A terceira atitude que eu aprendo com Gideão é confiar no que Deus pode fazer, não no que eu posso fazer. Diga, confiar no que Deus pode fazer, não no que eu posso fazer. Essa foi mais uma lição aprendida. Gideão nos ensinou exatamente isso. Ele confiou em Deus, irmãos. Agora, interessante que o anjo do Senhor falou para Gideão lá no capítulo 6 de Juízes. Ele disse o seguinte: eu vou entregar os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente nas tuas mãos, como se fossem um só homem. Uau! Irmãos, você que está aqui nessa noite, imagina o que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Imagina essa situação que você está vivendo hoje, que parece tão difícil, tão adversa. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida a partir de hoje. Imagina quem será você no começo desse mês de março. Está começando, né? Nós vamos orar ainda abençoando o teu mês de março, porque essa palavra é uma palavra para desatar na tua vida.
Essa palavra é uma palavra não só para te levar a crer em Deus. Essa palavra é uma palavra para levar você a confiar em Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você precisa confiar em Deus. Abre a boca, tá, irmão? Isso, profeta. Você precisa confiar em Deus. Amém? Confiar no que Deus pode fazer. Agora, olha que interessante. Gente, é muito louco esse nosso evangelho. Deus chega para Gideão e fala: Gideão, esses caras aí são os que eu quero, 300. Esses 300 aí estão naquilo que eu espero. Agora você vai fazer o seguinte: você vai arrumar cântaros para todos eles, 300 cântaros, vasos de barro, 300 tochas, 300 trombetas. Eu creio que Gideão estava esperando assim: e espada e lança, Senhor? Não vai entrar negócio de espada e lança? Ele já devia estar pensando: onde é que esses caras vão carregar o cântaro? E a tocha vai fazer o quê? Eu vou matar quem com essa tocha? E a trombeta? Sabe o que aconteceu? Gideão entendeu que com aqueles utensílios Deus poderia fazer algo sobrenatural. Tem coisas que Deus vai pedir para você fazer que você não vai entender. Você vai falar: pastor, mas isso não está batendo, não. Mas simplesmente confie em Deus. Se Ele pediu para você fazer assim, faça. Quando o Senhor é a nossa confiança, o impossível se torna possível. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando o Senhor é a tua confiança, o impossível se torna possível. Gideão confiou que a vitória viria de Deus. Ele já começou a entender a história. Ele já falou assim: opa, tem coisa boa vindo por aí, porque eu estou olhando 135 mil homens, com espada, lança, escudo, arco e flecha, e eu estou olhando 300 aqui, com uma tocha na mão, com um cântaro de barro e com uma trombeta. Deus, eu já estou esperando o final dessa história. E as pernas de Gideão? E as pernas dos 300? Meu pai, eu creio que eles deviam estar falando assim: sangue de Jesus tem poder. Sabe esse jargão seu de crente, quando você está com medo, né? Alô? Sangue de Jesus tem poder. Eu sei que tem poder, mas Deus quer usar o poder dele em você. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer usar o poder dele em você. Escute algo: Deus não depende das suas estratégias, Deus não depende da sua força, Deus não depende do número de pessoas que estão te ajudando. Ai, pastor, mas o nosso grupo é tão pequeno. Mas Deus encontrou nesse grupo pequeno pessoas que Ele pode confiar, pessoas que Ele pode contar. Diga para a pessoa que está do salão: o Senhor conta contigo. O Senhor conta contigo, obreiro. O Senhor conta contigo, ministério de louvor. O Senhor conta contigo, operador de som. O Senhor conta contigo, Red Kids. O Senhor conta contigo, intercessores. O Senhor conta contigo, cantina. O Senhor conta contigo, mídia. O Senhor conta contigo, meninas da dança. Ele conta com você. Ai, pastor, eu acho que isso tudo é besteira. Você não está entendendo nada. Louvor é arma de guerra. Dança é arma de guerra. Amém? Às vezes a gente está olhando,
essas meninas aqui ministrando adoração a Deus. Irmão, isso aqui não é palco, não. Isso aqui não é palco, isso aqui é altar. E no altar você só oferece o que está morto. Você está morto, mas o Espírito de Deus está vivo em você. Se é para Ele, aplauda melhor, né? E você vê os ministros de louvor, os músicos. Irmão, tem que morrer. Morrer para si mesmo, mas viver para Deus. Se encher de Deus, adorar cheio de Deus, dançar cheio de Deus, operar a mesa de som cheio de Deus, operar o vídeo cheio de Deus, trabalhar de obreiro cheio de Deus, ir para a Rede Kids cheio de Deus, ir para aquela cantina se encher de óleo cheio de Deus, pregar cheio de Deus. Quantos estão pregando aí, não tem mais Ele? Quantos estão entendendo? E agora, a quarta atitude de Gideão que me chamou a atenção. A quarta atitude foi que você tem que estar pronto e vigilante. Diga, pronto e vigilante. Aqueles homens estavam atentos e vigilantes. Eles estavam atentos. Por isso que quando eles desceram para beber água, eles não ajoelharam como os outros. Os outros ajoelharam e enfiaram a cara na água, né? Lavaram o rosto, jogaram água na cabeça. Aqueles 300 não. Eles trouxeram água à boca e beberam olhando. Alô? Sabe qual é o problema do crente? Falta de vigilância. Sabe o que o Senhor falou para nós? Vigiai e orai. O que falta em nós muitas vezes é a vigilância. E o que Deus precisa é de pessoas que estão atentas e... Porque quem está atento e vigilante, ele discerne o reino espiritual. Quem está atento e vigilante não cai em cilada. O problema é que às vezes está tudo tão bem que a gente se distrai. Tudo é festa, tudo é alegria. E se tiver muita comida, então melhor ainda. Crente, né? Crente gosta de comida, né? E quando aquela pessoa traz aquele prato, aquela pessoa que chega para você com aquele empadão de camarão com requeijão e fala, eu trouxe para você. O crente fala aleluia e come o empadão e morre com ele. Irmãos, quantos têm sido vítimas dessas ofertas? Eu estou falando de empadão, mas tem outras aí, né, homens? Tem outras, não tem, homens? Tem. Fala assim, tem. Mas aqueles homens se mostraram focados, eles estavam focados. Os camaradas, primeiro, não foram embora porque não tinha medo, amém? Está com medo? Estou com medo não, pastor. Pastor, estou com sangue nos olhos. Estou doido para cruzar com um cão aí no meio da rua. Estou com sangue nos olhos. Fala para o irmão que está do seu lado, sangue nos olhos. Não é doença não, tá, irmão? É determinação. Pastor, não estou desanimado não. Não estou aqui caído não, pastor. Estou passando por luta, mas estou de pé. Aqueles 300 que estavam com Gideão, estavam também passando necessidade igual a ele. As famílias sendo assoladas no seu sustento igual a ele. Sendo ameaçados pelos inimigos igual a Gideão. Mas eles estavam ali. Gideão, pode contar conosco, tá? Ó, estamos juntinho. O que der para você, dá para gente. Tipo você assim, né? Não encosta no pastor não que eu te pego, hein? É ou não é? Hein, Anderson? Anderson está ali prontinho.
Já de voadora. Não encosta não, hein? Bota a mão não, não bota a mão no velhinho não, hein? Bota a mão no velhinho, eu vou de voadora. Aqueles homens estavam assim, 300 homens. Estava ali, ó. Gideão falou, uau, esse povo é bom. Tem coragem, está focado. Ei, irmão, não perde o foco não. Deus está procurando pessoas que não se distraem. Deus está procurando pessoas que permanecem alerta. Você tem que estar alerta, irmão. A vigilância espiritual é essencial. Nós precisamos pedir a Deus, sabe o que a gente precisa pedir a Deus, irmãos? Nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual. Diga, discernimento espiritual. Se você é um cristão cheio do fogo de Deus, cheio da unção de Deus, mas não tem discernimento espiritual, você é um alvo fácil. Peça a Deus, Senhor, me dê discernimento espiritual, para você estar preparado para agir na hora certa. Lembre-se, nem tudo que reluz. Uau! Quarta lição. Quarta atitude que Gideão teve. E agora nós vamos para a quinta. Estão conectados, estão focados, hein? Uau! A igreja hoje está... Hoje não, todos os dias. Diga, todos os dias, pastor. Fogo nos olhos. Quinto, né? Ou sexto? Obrigado. Foi só um teste. Quinta atitude que me chamou a atenção em Gideão foi avançar com coragem e unidade. Diga, avançar com coragem e unidade. Fale mais alto, avançar com coragem e unidade. Agora, Gideão pega aqueles 300 e mais uma vez Deus deu direção a ele, né? Gideão, vamos fazer o seguinte, divide esses 300 aí em 3. O que era 300 virou 100. 100. Sem espada, sem nada. Só uma trombeta, um cântaro e uma tocha acesa. Uau! Gideão vai e separa 3 grupos. E Deus mandou ele ir para próximo do arraial. E olha como Deus, ele é um Deus. Deus tem estratégias, irmão. Deus tem o tempo, a estratégia, os recursos que ele vai usar. E tudo parece muito louco, não é nem questionável. Deus mandou eles irem em torno do arraial dos inimigos, logo em seguida da troca de turma. Por quê? Interessante, né? Tudo tem um propósito. Estava todo mundo ainda ali meio sonolento. Era na vigília média. A vigília média é em torno lá de meia-noite, mais ou menos. Troca de turma. Quem estava trabalhando o dia inteiro estava cansado. E quem estava chegando naquela hora estava acordando. E lá estava os homens do Senhor. Uma equipe de 100 com Gideão em um ponto. Outra equipe de 100 em outro ponto. Outra equipe de 100 em outro ponto. 3 equipes de 100 homens. E Gideão vai e dá orientação. Ó, vamos tocar a trombeta. Vamos deixar cair o vaso no chão. A tocha estava acesa onde? Dentro do? Para ninguém ver a tocha acesa. Amém? Irmãos, deixa eu falar algo para você. Aqueles homens tinham coragem, sim ou não? Tinham unidade, sim ou não? Sim.
Eles foram debaixo de um comando, todos unidos, nenhum deles querendo fazer da maneira, ninguém deu sugestão. Pastor, o que o senhor acha da gente fazer assim? Ninguém falou nada para Gideão. Gideão chegou para aqueles 100 homens e falou: vocês 100 vão fazer assim, você e você, todos juntos. Quando eu fizer isso, todos façam igual a mim. Diz a palavra que ele diz, verso 20, ou melhor, verso 19, parte B. Verso 19, parte B. E tocaram, Juízes 7, 19, isso. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam na mão. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Escute algo. Aqueles homens avançaram com coragem, em unidade, porque ali ninguém poderia fazer o que quisesse, mas eles estavam unidos num só propósito. Amém, igreja? Sabe como é que a gente vence os nossos inimigos? Diga: em unidade. Não é cada um querendo fazer o que quer, porque acha melhor. Eu acho que é melhor fazer assim, porque o pastor, sabe, ele não está fazendo daquela maneira. Vamos fazer desse jeito, porque vai dar certo. Diga assim: nós precisamos estar em unidade. O que vence o inimigo é a nossa unidade. A nossa unidade vence o poder do inimigo. Olha, é tão interessante que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha. Não foi contra você. Você entende por que você precisa estar no corpo? Você entende por que você precisa ser parte da igreja? Porque as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja, não é contra você. Você tem autoridade sim para repreender demônios, para curar enfermos, para fazer tantas coisas, mas para resistir às portas do inferno, para romper com as portas do inferno, nós temos que estar em unidade como igreja. Estar reunido aqui, irmãos, não é um modismo, é uma necessidade, é uma convocação bíblica. Hebreus fala claramente sobre isso lá no capítulo 11. Congregai-vos, ainda mais quando se aproxima o dia. Você não está aqui porque você veio participar de uma liturgia cristã. Não, você está aqui porque você precisa estar fazendo parte desse corpo. Você precisa estar unido como um só corpo. Por isso o Senhor chama a sua igreja de meu corpo. Você entende por que você é importante para Cristo? Porque você faz parte de um corpo. Você sozinho, você não resiste às portas do inferno. Ele te destrói. Mas nós juntos, nós somos como aquela companhia de Gideão. 100 homens, diga 100 homens. E ali estavam eles. Coragem, obediência, fé. Aqueles homens estavam confiantes de que Deus ia fazer algo sobrenatural. Irmãos, a obediência é uma chave que faz o agir sobrenatural vir sobre a sua vida. Diga: a obediência é a chave que faz o sobrenatural vir sobre a minha vida. Aqueles homens obedecem. E Deus, eu fico imaginando, irmãos, eu fico às vezes viajando na minha imaginação. Eu fico imaginando Deus olhando. 135 mil homens armados, carros de guerra, escudo, lança, flecha. E Deus olhando aqueles 100, um vaso de barro, uma tocha dentro do vaso de barro, chofar na mão. Vou para a guerra.
guerra é essa que você vai vencer, rapaz? O Senhor é que peleja as minhas batalhas. É o Senhor quem vence as nossas guerras. Mas você precisa obedecer o que Ele está te pedindo. O que Ele está te pedindo? Você tem que obedecer o que o Senhor está te pedindo. Você tem que confiar em Deus, não é só crer, é confiar, é colocar certeza de que se Ele te pediu algo, Ele vai cumprir, Ele vai honrar, Ele vai te proteger, Ele vai cuidar dos seus filhos, Ele vai cuidar da sua empresa, Ele vai cuidar dos seus negócios, Ele vai cuidar da sua geração. Aplauda Ele, isso, faz alguma coisa. Dá glória a Deus, dá aleluia. Esse é o nosso Deus. Mesmo em número menor, eles agiram com fé. Irmãos, tem que ter muita coragem, tá? Você sair para perto do inimigo, o inimigo ali, todo mundo ali, prontinho para... Tchá! E você com... chofar na mão. Vem para a guerra, pastor. Domingo que vem eu vou pegar sobre o cântaro, a tocha e a trombeta. Você já é meu convidado para domingo que vem, amém? Chama mais 10 para vir com você. Ai. Diga assim: a coragem não é ausência de medo, mas é a decisão de avançar apesar dele. Ei, você vai sentir medo. Você está pensando o quê? Você pensa que aqueles homens não estavam com medo? Claro que estavam, irmãos. Eles estavam com medo sim, eles não sabiam o que ia acontecer, não faziam ideia. Eles falaram: caramba, o que será que a gente faz? A gente vai tocar, quebrar isso aqui, depois sair correndo? Olha que interessante o que diz a palavra no verso de número 21. Irmãos, quando tocaram a trombeta, acordou todo mundo? Sim ou não? Acordou todo mundo. Você só imagina 300 homens tocando trombeta, chofar. Um tocando chofar já faz barulho, amém? Agora só imagina 300 homens tocando chofar. A primeira coisa que aconteceu é que acordou todo mundo atordoado. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Daqui a pouco os caras deixam cair no chão o cântaro. 300 cântaros quebrando ao mesmo tempo no silêncio do deserto. Não tinha música, não tinha dança, não tinha bebedice. Eles estavam em guerra, um silêncio da noite. 300 vasos de barro quebram. Quando eles quebram, 100 tochas de um lado, 100 do outro, 100 do outro. E os homens gritando: espada pelo Senhor e por Gideão. Sabe o que significa quando eles falaram espada pelo Senhor e por Gideão? Eles estavam dizendo: nós estamos em unidade com o Senhor, mas também estamos em unidade com o nosso líder. Alô? Esse negócio de dizer que não, eu sirvo a Deus, eu não sirvo a homem. Você serve a homem sim. Você obedece a homem sim. Se você acha que você faz tudo o que quer porque quer, você é uma vítima, ou a próxima vítima. Aqueles homens tiveram que gritar, e quem mandou eles gritar foi o Senhor. O Senhor falou: Gideão, quando eles acabarem de tocar a trombeta, quebrar o cântaro e levantar a tocha, eles vão erguer a voz, os 300 homens, e vão dizer: espada pelo Senhor e por Gideão. Que espada que ele tinha na mão, irmão? Que espada, irmão? Essa era a arma de guerra deles. Levantaram a tocha com a mão esquerda e o chofar com a mão direita. Espada pelo Senhor e por Gideão. Deixa eu falar algo para você. Quem vence
tua guerra é o Senhor. É Ele quem vence a sua guerra. Foi exatamente o que Moisés falou para o povo quando eles estavam de frente para o Mar Vermelho. E Faraó atrás. Êxodo capítulo 14, verso 14. Moisés falou para o povo: ei, fiquem tranquilos, o Senhor pelejará por vós. Deixa eu falar algo para você. Essa tua guerra, quem peleja ela é o Senhor. A única coisa que Ele vai pedir de você é obediência. A única coisa que Ele vai pedir de você são as estratégias e atitudes. Você precisa ter atitudes diante de Deus. E Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar direcionamento. E as suas guerras não vão ser vencidas no seu gogó, na sua gritaria, na sua choradeira, espernear, bater pé. Eu não sei o que acontece. Ai, pastor, não tem mais jeito. Ei, chofar de Deus. Sabe por que eles levantaram o chofar? O chofar é a sua voz profética. A sua voz profética, ela é uma arma de guerra. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Foi só um spoiler. Deixa eu falar algo para você. Deus continua usando os improváveis. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus continua usando os improváveis. Ele está transformando fraqueza em força. Ele está transformando o medo em coragem. Ele está transformando o seu fracasso em vitória. Mas quem está fazendo isso é Deus. Quem está fazendo isso não é a sua habilidade, não é a sua capacidade. Quem está fazendo isso é Deus. Por isso Deus gosta de lidar com improváveis, com pessoas que reconhecem a sua pequenez, a sua humildade, e Ele fala: é com você, cara. Eu vou pegar é você. Eu vou pegar os fracos para envergonhar os fortes. Eu vou pegar os que não são para envergonhar os que são. É assim que Deus faz, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus está falando, hein? Recebe aí, varão. As atitudes de Gideão, elas nos desafiam. Essas 5 atitudes de Gideão que eu numerei, elas nos desafiam. Elas nos desafiam, irmão, a aprender a ouvir Deus. Diga: ouvir Deus. Mais uma vez, ouvir Deus. Diga: Deus fala, ainda hoje, com seus filhos. Diga: ouvir Deus. Obedecer a Deus. Confiar em Deus. Vigiar. E avançar. Amém? Você pode fazer alguma coisa para o Senhor? Você pode dar um glória a Deus? Dizer aleluia? Quando você fizer isso, o Senhor vai lutar a sua guerra. Quando você fizer isso, vai ser na força do seu joelho, da sua oração. Vai ser na sua dependência. E ó, irmão, tem que ter coragem, tá? Tem coisa que tem que ter coragem. Lembra, Ivan, quando você falou sobre aquele seu parente, aquele seu primo? A gente olhou e falou assim: daqui não dá para esperar mais nada. Idade, debilidade física, imunidade baixa, infecção generalizada e tudo mais. E oração, 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 oração. A filha dele médica. A filha dele médica. Eu sou médica, eu vou resolver isso. Papai não tem mais jeito não. Ei, para Deus não tem essa história de papai não tem mais jeito. Quem dá jeito é Ele. Quem faz é Ele. Quem muda a tua história é Ele. Você precisa só confiar em Deus. Diga: eu preciso confiar em Deus. Quando você fizer isso, o Senhor vai lutar suas guerras. O Senhor vai vencer todos os seus desafios. O Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te exaltar. Será que você está entendendo?
Que hoje você, meu irmão, se apresente diante de Deus como Gideão. Vamos ficar de pé, para que eu possa orar com vocês. Apaga a luz da nave. Ministério de louvor. Que a gente se apresente diante de Deus como Gideão. Sabe, irmão, Gideão teve a humildade de dizer para o anjo do Senhor que ele não era nada, que ele não tinha capacidade de vencer aquilo. Era impossível aos olhos naturais. Gideão foi humilde ao ponto de dizer: não dá. Para mim, Senhor, eu não sei como fazer. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você. Tem hora que você vai dizer para Deus exatamente isso: Senhor, eu não sei como fazer. Amados, quando Deus, através do anjo do Senhor, se apresentou para Gideão, ele disse o que ele ia fazer? Disse. Teve um processo. Sabe qual foi o processo? O processo foi ver até onde Gideão se permitia a acreditar em Deus, a confiar nele e a obedecer aquilo que ele estava mandando, obedecer aquilo que ele estava dizendo. Escute algo nessa noite: Deus está trabalhando com pessoas aqui e você está no processo. Deus está te testando, Deus está fazendo provas com você, mas Deus está te preparando para coisas grandes, para coisas muito maiores, para coisas que você nem imagina. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite: o Senhor será glorificado através da sua vida. Eu vou repetir, porque tem gente que ainda não acreditou. O Senhor será glorificado através da sua vida. Não importa quem você é, não importa seu conhecimento tecnológico, espiritual, não importa a sua patente, não importa a sua classe financeira, não importa seu conhecimento intelectual. Eu quero dizer algo para você: quando Deus te escolhe, Ele entra no negócio, e quando você confia nele, Ele começa a fazer coisas que você não vai entender. É um processo, você está no processo. Deixa eu te dizer algo: não pule etapa. Gideão estava no processo. Deus começou a falar com ele, Deus começou a confrontar ele, Deus começou a dizer: ô Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Deus está olhando para você nessa noite e dizendo: eu sou contigo, filha, eu sou contigo, varão. Ainda que você não esteja entendendo nada, ainda que você esteja querendo resolver da tua maneira, mas o Senhor está falando nessa noite: eu sou contigo.